É um crime o que aconteceu, essa é a verdade. Por que as coisas são assim, gente? Fiquei até cansado. De verdade, não quero mais gravar não. Por isso que o ABS não acendia. O ABS acho que tá ligado junto com a lâmpada do freio. Foi feito um circuito por baixo, né? Ó, Uhum. feito um circuito por baixo da placa. Porque também não é qualquer pessoa que consegue fazer um trabalho desse aqui. Só usou pro lugar errado, né? Só usou pra fazer um mal, né? Se você compra um carro de 60 mil reais, financia parte disso, talvez 20, talvez 30, talvez 40, não sei. E aí o carro está ruim. O que você faz? Você devolve o carro para a loja, né? Só que a loja não consegue cancelar o financiamento. Então você já perdeu parte do dinheiro. E se ela não consegue cancelar o financiamento, porque o carro agora não é mais da loja, o carro não é mais seu, o carro está de garantia com o banco. E o carro quebra. Pior, e se você percebe que você comprou gato por lebre, que você comprou um carro que não tá legal, e aí você chega lá e fala, cara, quero resolver, e o cara vira e fala pra você assim, ó, problema seu, busca teus direitos, eu não vou nem te dar ajuda, meu irmão, porque foi isso que aconteceu aqui. E aí agora, quem é que resolve esse problema? E a oficina, como é que fica no meio disso tudo, né? Então, é uma história triste. Para mim, é um reflexo da cultura brasileira, infelizmente, da leizinha do Gerson, do eu vou me dar bem, eu vou empurrar isso para frente, eu vou me aproveitar dessa brecha do sistema, só que depois aí eu reclamo dos políticos, né? Pois é, bora contar a história desse jeito, vem cá. Buenas, sejam muito bem-vindos ao Vento, a oficina mecânica que, na maior parte das vezes, está cuidando para que o cliente saia daqui feliz, mas nem sempre a gente é responsável pelo todo, né? Dessa vez, estamos aqui em Curitiba com um Jetta TSI recém-comprado. Essa é uma história que eu tenho certeza que vai dar muitos comentários, eu quero que os senhores prestem atenção em todos os fatores, para que vocês possam comentar, sabendo do máximo de informações possíveis. Eu vou tentar colocar vocês a par. O cliente está bastante chateado, obviamente, e a gente está fazendo o nosso melhor para poder atender ele. Bora a história triste? Então, como vocês sabem, nós somos uma oficina mecânica especializada em mecânica Volkswagen e Audi. É muito comum aparecerem carros aqui recém-comprados. Cara, acabei de comprar o carro, preciso dar a primeira manutenção, a primeira revisão nele. Luciano, se eu acabei de comprar um carro usado, por que eu vou revisar? Exatamente por isso, querido, porque é usado. Se o carro é 0 km, com certeza ele não tem necessidade nenhuma. Se o carro é usado, mas a loja me deu garantia. A loja deu garantia, mas obviamente que talvez ela não tenha nem a margem de grana o suficiente e nem o intuito, a intenção de te vender um carro como se fosse 0 km. Né? É natural que um carro de 60 mil quilômetros tem os desgastes de 60 mil quilômetros. É natural que a gente encontre um carro de 100 mil quilômetros, 150 mil, 200 mil quilômetros, com os desgastes inerentes a um uso de 200 mil quilômetros. Então, não esperem que vocês vão comprar um carro usado e que ele esteja em estado de zero. Porque ele não pode ter vícios ocultos, ou não pode estar sendo vendido um produto a você que esteja defeituoso a ponto de desvalorizar aquele bem numa taxa onde você seja o prejudicado. Isso não pode. E aí, por isso, o Código de Defesa do Consumidor ele deixa bem claro, a venda de um produto, ela passa por um processo de garantia de 3 meses mínimos, tá? Inclusive produtos usados. Eu quero deixar bem claro para os senhores, eu não sou advogado, mas eu tenho alguns. E por isso a gente já tem conhecimento de causa em vários desses fatores. Não, CDC diz, você está comprando um carro novo, tem garantia. Qual que é a garantia por lei? 3 meses, carro zero. 3 meses. Luciano, mas é a garantia da concessionária, da fábrica? Aí é uma garantia contratual. Acima dos 3 meses, a fábrica te diz, você está comprando um carro zero, eu vou te dar 1 ano, eu vou te dar 2 anos, eu vou te dar 3 anos, eu vou te dar 5 anos de garantia, contanto que você faça as manutenções comigo. Isso é para carro zero. Quando você está comprando um carro usado, pessoal, e esse carro já está fora do período de garantia, porque isso é uma outra coisa que você tem que avaliar também, querido. Estou comprando um carro com 2 anos de uso, esse carro tem 3 anos de garantia, tem 5 anos de garantia. Será que esse carro ainda está dentro do período de garantia contratual e foi feito os requisitos estabelecidos pelo fabricante para que esse carro continue em garantia? Porque você sabe, né? Para continuar em garantia, tem que fazer as revisões necessárias com todos os itens recomendados pela fábrica. Perfeito? Mas aqui é um carro usado. Esse carro usado vai ser vendido muito provavelmente pelo mercado de veículos usados, o mercado de lojas multimarcas. E aí que mora um dos perigos nesse mercado. Eu sou amigo de vários lojistas e pessoas muito sérias. A gente não está aqui tentando generalizar a condição do mercado, mas infelizmente é sim, em sua grande maioria, um mercado de despreparo e um mercado que, na verdade, acaba por fazer qualquer tipo de negócio para poder ganhar um dinheirinho. Perfeito? Então a gente pega um carro 2012, vai vender para uma pessoa leiga, uma pessoa que talvez tenha qualquer outro tipo de atividade não técnica, nunca entendeu de mecânica na vida, e o que a pessoa leiga entende? Eu estou comprando um carro numa loja, portanto eu tenho direito a 3 meses de garantia.
E o mercado tem um entendimento errôneo, e inclusive continua usando esse tipo de termo. A garantia do veículo usado é só motor e caixa, né? Isso está errado, pessoal. A garantia é do veículo inteiro. E o lojista deveria sim avaliar o carro e perceber que, olha, é normal você vender um carro que tenha desgastes na pintura, porque ele já tem 13 anos de uso. É normal você vender um carro que talvez tenha passado por repinturas, talvez tenha passado por uma recuperação, talvez tenha vidros trocados. Isso tudo é normal, são veículos usados. O veículo usado ele passa por vários tipos de situação. O que infelizmente é normal, mas não deveria acontecer, é a venda de um veículo com defeito para o cliente. De maneira inescrupulosa, ou pior ainda, sem o consentimento do cliente, ou pior ainda, empurrando esse produto goela abaixo para o cliente, ou pior ainda o que aconteceu aqui, tá? Então a garantia do carro não é só motor e caixa quando você compra em loja, tá, pessoal? É garantia completa. Vamos lá. História deste Jetta. Cliente é leigo, e quando eu digo leigo é de fato assim, ele não entende de carro absolutamente nada, tá, pessoal? Para ele isso aqui é um Jetta, ele comprou o sonho da vida dele, que ele olhava o Jetta na rua, e via passar os Jettas pretos com interna caramelo. Era isso que ele queria. Para ele, tanto faz se esse motor tem 3, 4, 6 cilindros, se tem turbo, não tem turbo, ele não tá nem aí. Ele queria, o sonho da vida dele era o Jetta preto com interna caramelo. Esse senhor não trabalha com nada técnico, foi lá numa loja, achou a beldade e comprou o carro. Trouxe o carro para nós para fazer a revisão pós-compra, porque, naturalmente, é um carro usado de 13 anos de uso. E ele sabia que tinha algumas coisas a corrigir, porque ele já tinha começado a perceber que alguns comportamentos do carro para ele eram um pouco estranhos. E ele escolheu a nossa oficina, a primeira vez dele visitando aqui, para que a gente pudesse avaliar como é que estava a condição do carro e passar para ele as necessidades de manutenção. E aí vem o primeiro fator. Aliás, Silvinho, ao viver a cores, né, irmão? Você vai arrancar esse painel agora. Vem cá, primeiro fator, deixa eu contar para vocês. Então, vamos lá, pega o painel aqui, diretor. Quando a gente virava a chave no contato, primeira coisa que a gente já percebeu, tá, pessoal? Ele não acendia as luzes do ABS, tá? Não acendia. E também não acendia a luz do airbag. Perfeito? A luz do airbag estava apagada. E nós tínhamos uma mensagem escrito error no painel. Olha só. Vocês sabem, né? Isso aqui se chama check control. Então, quando os sistemas estão instalados no carro, você virou a chave no contato, ele acende a ABS, acende o airbag e apaga, informando que o sistema está instalado no carro e não tem erros. É essa a rotina de funcionamento, tá? Ele acende, quando não tem erros ele apaga. Silvinho, conta pra nós. A luz acendeu e apagou. Em teoria, Tudo certo. não tem erros. Não tem erro. A hora que você espetou o scanner no carro e fez a varredura, que a gente tem todos os erros do carro, o que tinha nos módulos? Falta de comunicação com o módulo do airbag e no módulo do airbag sem comunicação. E o ABS? O ABS tinha 7 falhas gravadas presentes na memória, mas a luz não acendia com o carro na condução. Vocês estão entendendo o que aconteceu, pessoal? Esse carro tinha passado por alguma mão. É um crime o que aconteceu, essa é a verdade. Esse carro tinha passado por alguém para que fosse mudada as características do carro para ele não acusar uma falha no carro. O módulo do ABS, do airbag, nem acende a luz no painel. O painel tem aquele erro porque passou por algum tipo de modificação em software para não mostrar os erros. O que eu quero que o Silvinho faça agora, o Silvinho está no trabalho investigativo, está no trabalho de diagnóstico, e eu quero que ele, dá o Marco, meu sócio lá do desmonte, lá da Eco5 de Joinville, quer falar comigo. Ele vai descobrir pelo vídeo por que eu não atendi ele. O que eu quero que o Silvinho faça agora, porque a gente está no trabalho de diagnóstico investigativo, é que enquanto eu continuo contando para vocês a história ali que a gente já descobriu, ele retira esse painel daqui, porque eu tenho uma desconfiança que tem luz ou arrancada, e por isso está marcando erro, tá? Quando se remove o LED do painel e marca erro, ou tem luz tampada, né? Isso. Que a gente já pegou isso também, né? Pode. Pois é. Só para deixar claro para os senhores, isso é crime, né? Então, vamos continuar contando enquanto o Silvio vai desmontando ali. Desmonta o painel aí, Silvinho, vamos ver o que tem aí dentro. Olha só. Continuamos o diagnóstico, o Silvinho pegou aqui todo o material técnico, esquema elétrico, tá? Primeiro, o ABS a gente conseguiu fazer ele finalmente mostrar erros para nós, mas a luz continua acendendo e apagando, como se nada tivesse acontecendo, e a gente tem erros presentes de comunicação com o módulo de ABS do carro, tá? O Silvinho começa a trabalhar no carro, começa todo o teste pela bateria, por incrível que pareça, a bateria está em boa condição, né, Silvio? Tá ok, né? Um bate 70 amperes aí.
E aí percebemos que o módulo de airbag não tem comunicação e olha só o que a gente encontra. Encontramos um módulo de airbag que eu acho que ele já mergulhou na água, tá? Ou seja, ou essa caixa de ar-condicionado já inundou o módulo de airbag, o que eu acho bastante difícil, tá, pessoal? Porque se você olhar para essa peça, a peça do módulo de airbag, pessoal, ela vai fixada sempre ao centro do veículo, anexada à carroceria, porque é ela que recebe as informações para poder dar o disparo de airbag, as informações dos sensores de impacto, tá? É ela que muitas vezes tem um... Como é que é o nome daquilo lá, Silvio? Por favor, venham até aqui, senhores. Como é que é o nome daquele sensor de inclinação? Não é o goniômetro, né? É o sensor de aceleração longitudinal. Sensor de aceleração longitudinal, percebam? Além dos sensores de impacto ao redor da carroceria, esse módulo ele tem um sensor de aceleração longitudinal interno a ele, por isso que ele vai fixado sempre no centro do carro. Porque ele recebe essa informação do sensor, e aí ele pode também tomar a decisão de disparar ou não os airbags. Perfeito. Continua o trabalho, Silvio, obrigado. Pessoal, dá um zoom aqui de novo, diretor, olha lá. Vocês estão vendo a quantidade de mofo. Vocês estão vendo aqui, ó, corrosão no processador central. Estão vendo aqui mais 2 sinais de corrosão nesse microchip, tá? Olha aí. Uma corrosão nos pinos. Esse módulo já esteve praticamente debaixo d'água, tá? O que leva a crer que talvez o carro tenha passado por algum tipo de enchente anteriormente falando, ou, no mínimo, para ter chegado tanta água nele aqui, a caixa do ar-condicionado, o dreno talvez entupiu e jogou água aqui em cima, independente do que tenha acontecido, porque aí também o trabalho investigativo continua daqui para trás. Esse módulo não passou por boas condições e, obviamente, que não foram nos últimos 25, 30 dias de propriedade do carro, que já estava no carro antes. E o cliente não estava ciente, e pior, o cliente não tinha nem a condição de averiguar, avaliar se o problema estava ou não presente, porque a luz do airbag nem acende no painel. Ela nem acende, nem apaga, nem passa pelo check control. E o cliente é leigo, ele não sabe que isso tem que acontecer. Ele não tinha essa informação técnica prévia, tá? Olha lá. O Silvinho está terminando de arrancar o painel ali, para a gente poder terminar de verificar. Eu falei para o senhor que tinha 200 mil quilômetros, o carro tem... De painel tem 124 mil quilômetros. Você não chegou a verificar outros módulos para saber se confere ou não, né, Silvio? Mas o visual do carro não é o visual do carro de 124 mil, né? Talvez os senhores se perguntem assim, Luciano, como é que a gente confere, como é que a gente garante a quilometragem no carro? A real é que vários módulos no carro registram quilometragem, não apenas o módulo de motor, não apenas o módulo do painel, não apenas o módulo de transmissão ou do ABS, por exemplo. E a gente pode confrontar todas essas informações. E, Luciano, é possível modificar essas informações? A fábrica coloca travas, coloca bloqueios para que isso não aconteça, para que essas quilometragens não sejam adulteradas, e aí as outras pessoas de má fé criam maneiras de adulterar isso, e se a pessoa for caprichosa, ela consegue fazer o crime perfeito, ela consegue modificar ao todo, em todos os módulos da quilometragem, tá? Então vocês têm que ficar espertos, porque a melhor avaliação de quilometragem é a avaliação, infelizmente, depois da objetiva, se não encontrado nada, a subjetiva, a busca por evidências da alteração, a busca por um painel aberto, a busca por desgastes no carro que não condizem com a quilometragem demonstrada, tá? Tudo isso são avaliações que a gente faz no dia a dia, tá? Enquanto o Silvio vai desmontando ali, que eu não quero que a câmera saia daqui, porque a gente está gravando isso ao vivo, né? Vocês estão conseguindo acompanhar e vão poder ver o painel aberto. Lembra do primeiro papo que eu falei para vocês? Luciano, por que ele não devolve o carro? Deixa eu contar a história para vocês da realidade brasileira sobre devolver um carro. Ele comprou esse carro financiado. Esse carro agora pertence ao banco. Não pertence nem a ele nem à loja. Quando ele chega na loja e fala, quero devolver, a loja fala assim, procura os teus direitos. Ele fala, vou procurar meus direitos. Só que ele tem uma parcela de R$1.000 por mês desse carro. Se ele não paga essas parcelas desse carro, tá? Saiu. A gente vai ver lá, ó. Selinho aberto. Etiqueta do lado faltante. Silvio, ó. Etiqueta de baixo rasgada. Eu não tenho dúvida que a gente vai achar alguma coisa aí, tá, Silvio? Vamos abrir lá. Bora lá, gente. Então, voltando, continuando. Se ele não paga essas parcelas... Silvio, se você não paga uma dívida tua, quem que vai ficar devedor? Você vai ficar devedor, Silvio. É isso mesmo. Aí, o carro tá bom, Silvio, para você usar? O carro não tá bom pro Silvio usar. O Silvio, se não pagar as parcelas, ele fica devedor, o nome dele vai pro pau. O Silvio vai pegar um advogado e vai entrar
contra a loja para poder receber esse dinheiro de volta. Quanto tempo você acha que a justiça leva para mandar um perito para olhar esse carro, Silvio? Demora tempo, né? 6 meses no mínimo. Olha, se isso não levar mais tempo, defesa, juntar provas, aí esse carro está estacionado em algum lugar, talvez custe um estacionamento, não pode ser mexido porque você vai querer colocar a loja no pau, então vai ter um perito que vai ser envolvido, vai ter que avaliar esse carro, você está pagando o financiamento, o carro está quebrado ainda, porque tem que esperar o perito olhar, você não está usufruindo do bem, só você se ferrou nessa história. E, infelizmente a justiça é assim. Lembra que eu falei que o sistema, o lojista, ele passa por isso todo dia, ele sabe como funciona, então o sistema acaba protegendo ele. Porque ele fala assim, a não ser que esse cara vá ficar a pé pelos próximos 6, 12 meses, pagando um financiamento, né? E sem usufruir do bem só para conseguir fazer justiça própria, eu tô safe, eu tô bem, tá tudo tranquilo. Aí vem o perito, olha o carro, existe a chance do dono do carro perder o... Né? Não sei se você sabe, no Brasil às vezes muda até o passado, querido. Entendeu? Nesse país se muda até o passado. Condenados são descondenados. Entendeu? Essas coisas acontecem com bastante frequência para ambos os lados políticos. Estamos falando de justiça, não estamos falando do lado político. Olha lá, vai abrir. Então, o cidadão de bem ele se prejudica bastante nessa história, tá, pessoal? Sabe abrir, Silvio? Puxar as 4 agulhas para cima. Se você puxar essas 2 agulhas aqui, ó. Né? Vou arrancar essa agulha aqui também, Silvão. Eu não lembro se essa agulha é puxando ou se é... Foi? Parece que é piada, né? Olha lá, pessoal. Aqui, ó. Põe a luz aí. Olha lá. Olha lá, pessoal. Olha lá. Que maravilha, né? Não é mais novidade pra ninguém que eles fazem isso, né, turma? Agora aqui, ó. Não me parece que arrancaram um LED, não... Ah, arrancaram sim, Silvio. Tá sem um LED ali. O furo do airbag qual que é? Esse aqui ou esse aqui? Ah, não, é esse aqui. Tá com o LED ali. Vamos tirar aqui e ver se tem algum LED faltando lá de carro. Talvez esse carro esteja com o IPC apagado, Silvio. Aqui, ó. Vamos lá. Ai, gente, que coisa séria. Meu Deus do céu. Essa luz é de lâmpada. Sim, esse carro tem erro de lâmpada pra tudo que é lado. Meu Deus do céu. Gente, é assim que se resolve o problema em carro no Brasil. Quando não se tem conhecimento técnico adequado. Lembrando, o painel tem mensagem de erro. Geralmente quando tem mensagem de erro, porque tem algum... se algum dos LEDs for arrancado, estiver queimado no painel, ele vai dar mensagem de erro. Tá? Mas aqui estava simplesmente tampado mesmo. Pois é. E aí, esse dono de carro tem um financiamento para pagar, tem um carro que não tá bom. E, gente, aqui tem de manutenção corretiva, sem contar isso aqui. Tem? Nesse de cima acho que tem uma... Acho que foi ligado aqui, ó. Pode ver, ele tem uma... Ah, eu vi uma ABS, cera. Por isso que o ABS não acendia. O ABS acho que tá ligado junto com a lâmpada do freio. Ah, ele fez uma ponte. A luz do ABS, luz do freio... Controle de tração. E controle de tração. Aí ele fez uma ponte aqui, ó. Eles ligaram essa luz do freio de mão na luz do controle de tração e na luz do ABS. Tem flash aí não, diretor? Pera aí. Dá uma lanterna. Olha ali. Vocês estão vendo ali, ó, por baixo tem uma parte preta atrás dos LEDs. Então, essa luz de cima aqui, a primeira aqui, ó, é a luz do freio de mão e ela tá ligada em ponte com a luz do controle de tração e do ABS, olha aqui, ó. Olha aqui, pessoal. A luz do freio de mão tá ligada em ponte com a do controle de tração e do ABS. Tá aí o crime. E agora o dono desse carro vai ficar, sei lá, 1 ano, 2, sem andar com o carro. Até esperar isso ser resolvido.
E o pior, daqui 2 anos ele vai receber a quantidade de dinheiro que ele pagou nesse carro à vista, sem contar os juros do financiamento, atualizado, talvez pelo, não sei, algum índice de atualização, alguma inflação, alguma coisa assim. E não resolveu. Vocês entendem como é sério? Comprar carro usado não é brincadeira, turma. Comprar carro usado é para comprar com gente séria, é para comprar com lojista sério, é para comprar com gente que vai te tratar do jeito certo, porque esse cara foi falar com o lojista e as palavras do lojista foram: te vira, irmão, procura teus direitos, a garantia é motor e caixa. Olha lá. Tá aí. Foi feito um circuito por baixo, né? Ó. Feito um circuito por baixo da placa. Avaria no ABS, mas ele não acendia com o carro andando. Por quê? Porque ele tava com a luz do freio de mão solta. E aí apagava as 3 luzes juntas. Meu Deus, gente. Me dá um embrulho no estômago. Sabe? Me dá um embrulho no estômago. Não é a primeira vez que a gente pega esse tipo de coisa aqui. É muito sério. Eu já peguei isso em carro de amigo meu. Um Passat do Rodrigão. Que tava com a luz do IPC apagada. E que inclusive a loja que vendeu para o Passat para ele, por conta de toda a repercussão, pegou o carro de volta, porque ele não tinha financiado o carro. Pegou o carro de volta e o carro foi parar numa autoelétrica, que infelizmente é conhecida nossa, que a gente sabe que tipo de serviço que faz, e estava lá para fazer de novo o serviço, para vender para outra pessoa com a luz do IPC apagada de novo. Tem lojistas dispostos a fazer isso. Tem eletricistas e mecânicos dispostos a fazer aquele tipo de serviço. Que não tem escrúpulos nenhum para cuidar das pessoas aos quais eles estão servindo, porque as pessoas estão perdidas, infelizmente. Não é uma questão de fé ou de religião, mas assim, elas já não respeitam mais a ninguém, talvez nem a elas mesmas. E isso é reflexo da nossa cultura, isso é reflexo da lei de Gerson, isso é reflexo da lei do eu preciso ter uma vantagem, isso é reflexo do eu vou levantar antes, eu vou sair antes do avião, eu vou... sabe? Eu vou votar em quem paga um saco de arroz para mim, ou quem me dá algum tipo de benefício, ou quem vai me dar um mole, ou quem vai me dar um cargo, e isso tudo vai contaminando a sociedade como um todo, e as pessoas de bem, elas pagam pelas pessoas de mal, e as pessoas de mal continuam fazendo mal para as pessoas de bem. Por que as coisas são assim, gente? Fico até cansado, de verdade, não quero mais gravar não. Mas que o bicho foi um artista, ele foi, né? Olha só. Tem 2 LEDs aqui, que tá ligado em série com o LED do freio de mão. E ele deixou os originais aqui por baixo. Tampou, só levantou um terminalzinho e fez a soldinha ali, ó. Engenhoso, hein? Esse aqui é uma pessoa que eu considero que ela é uma pessoa que ela entende de eletrônica, ela entende de como é que funciona o circuito, porque também não é qualquer pessoa que consegue fazer um trabalho desse aqui. Só usou pro lugar errado, né? Só usou pra fazer um mal, né?